Fala, incomparável! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal e mais um vídeo do quadro Incomparáveis no canal do Mestre. E hoje quem vai dar o show aqui é a Malu, nossa aluna do curso completo, aluna do Bootcamp, que participou do último Bootcamp inclusive e fez uma entrega absurda, muito boa, excelente junto com o squad dela na segunda fase. E a Malu, inclusive, também, que ganhou a última competição de dashboards, o último desafio de dashboards. Ela matou a pau ali no storytelling, enfim, ela é fera demais, craque demais. E ela vai trazer aqui pra gente um conteúdo de primeira, que é uma análise de cohort. Uma análise para você medir a retenção dos clientes ao longo do tempo. É uma análise muito pedida e muito utilizada no marketing, no varejo, para você saber, por exemplo, num certo grupo de clientes, quantos deles compraram de novo, quantos desses clientes que compraram, por exemplo, nesse mês, voltaram a comprar, aliás, no mês passado voltaram a comprar esse mês, enfim, uma análise para você entender a retenção de clientes. Então, vou deixar agora a Malu tocar, mas antes, não se esqueça de ativar o sininho aqui, de se inscrever no canal, compartilhar com a galera, enfim, deixa o like, comenta aqui embaixo também, porque isso vai ajudar bastante esse vídeo a chegar para mais pessoas. Combinado? Malu, bora lá, tenho certeza que esse vídeo aqui a galera vai adorar, então fique até o final porque vale a pena, o conhecimento aqui é absurdo que você vai ter a partir desse momento agora. Como eu falei, vamos conversar um pouquinho hoje sobre a análise de cohort, vou mostrar o que é essa análise, o poder dessa análise e depois como é que a gente consegue fazer ela com DAX. Então, o que é o cohort? Basicamente, cohort é um nome chique para um agrupamento. E esse agrupamento de usuários são agrupamentos baseados em períodos. Então, coloquei aqui um exemplo, eu tenho em janeiro de 2023 10 usuários que tiveram o primeiro acesso feito nesse mês e eu tenho 5 usuários que tiveram o primeiro acesso feito em fevereiro de 2023. Um deles é um cohort, ou seja, um grupo de usuários, e o outro é outro cohort. Então, o cohort é basicamente isso, são agrupamentos de usuários, de clientes, enfim, depende de qual é o seu objeto de análise, ok? E por que a gente faz a análise de cohort? Quando vocês visualizarem essa análise, fizerem ela, vocês vão entender o poder dela, mas eu quis colocar aqui essa frase que é muito famosa no mundo dos dados, né, que a aquisição de novos clientes é de 5 a 7 vezes mais cara quando comparada ao custo de reter os clientes existentes. Então, você já conseguiu fazer aquele cliente comprar com você ou acessar o seu site, enfim, depende de qual é o seu negócio. E aí você entendeu o comportamento desse cliente, que você já conseguiu captar de alguma forma, é muito valioso, porque é mais barato continuar tendo ele como cliente do que talvez trazer outra pessoa. Então, essa análise de cohort consegue nos fazer entender sobre isso, sobre esse cliente que a gente já conseguiu captar. Então, isso é muito valioso para o sucesso ou fracasso de um negócio. E para quê? Então, quais são os insights que a gente consegue ter quando a gente faz uma matriz de cohort? Lógico que algumas dessas análises são combinadas com filtros, outros tipos de segmentações feitas nas bases de dados que nós vamos ter dos nossos clientes, mas alguns insights que podem estar no cohort são esses aqui que eu coloquei de exemplo. Então, a gente consegue ter informações sobre retenção de clientes, custo de aquisição, churn de clientes de acordo com um determinado período, análise de engajamento. Então, essa análise de safra ela consegue nos dar vários insights sobre o comportamento dos clientes ao longo do tempo. E aí, qual métrica vai ser de interesse seu para analisar isso? Aí depende muito do que você está analisando. Vou mostrar aqui a matriz, que eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro isso. Então, quais são os elementos gráficos da matriz de cohort? Primeiro, a gente tem a coluna, que é o que eu falei lá, o agrupamento. Então, temos clientes agrupados aqui, nesse exemplo, por semana. Então, eu tenho 27 de abril de 2014 é uma semana. 4 de abril de 2014 é outra semana. 18 de maio, outra semana, e aí por diante. Então, cada linha dessa coluna é uma semana, porque esse cohort faz sentido a análise semanal. Nesse exemplo, tenho quase 99% de certeza que é acessos ao site. Então, para isso faz sentido a gente analisar semanalmente. Mas para outros cohorts, eu vou fazer essa análise de período mensal,
ou talvez até por quarter, depende do seu negócio. Então, o primeiro elemento é isso. Você tem que saber, poxa, para o meu negócio faz sentido eu analisar semanalmente? Senão, não analisa mensalmente, vai fazendo a matriz e vendo o que faz sentido para o seu negócio. Aqui a gente vai levar esse exemplo semanal, mas pode ser esse primeiro agrupamento de acordo com o negócio que você estiver analisando. Aí temos ali a segunda coluna, que é essa quantidade. Então, temos um agrupamento definido, período do agrupamento definido, e aí você tem a quantidade de primeiras compras naquele período, de primeiro acesso naquele período, primeiro ticket aberto no suporte naquele período. Então, você tem quantos usuários, quantos clientes fizeram o primeiro evento naquele cohort que você definiu. Então, temos a primeira coluna, que é o cohort. Segundo, quais são o agrupamento de pessoas que fizeram esse primeiro evento naquele cohort. E aí temos as colunas, que as colunas são o passar do tempo depois desse primeiro evento. Então, nesse caso, a gente está analisando semanalmente, temos a primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, até a 17ª semana depois desse primeiro evento. Okay? Então, esses são os elementos do cohort. E agora a gente vai entender um pouquinho melhor por que isso é poderoso. Então, vamos entender como é que a gente lê esse gráfico. Então, a gente tem duas formas, até uma terceira forma, mas vou explicar as duas formas principais, que é da esquerda para a direita ou de cima para baixo. Vamos começar de esquerda para a direita. Então, eu tenho ali, igual eu tinha falado para vocês, eu tenho a semana e o período ao longo dessa semana. Então, o que eu consigo ter de insight aqui? Eu consigo saber como os cohorts estão evoluindo ao longo do tempo. Então, essa galera aqui, esses 79 usuários, fizeram o primeiro acesso no site no dia 27 de abril. Depois, como é que eles se comportaram na primeira semana, na segunda, na terceira? Nossa, eu tô vendo aqui que depois da 12ª semana o acesso está diminuindo bastante para esses usuários. Apesar de que eles tiveram ali um pico de acesso na sexta semana. O que será que aconteceu na sexta semana? Então, você consegue ler a evolução de cada um desses agrupamentos ao longo do tempo. Da esquerda para a direita eu leio assim, eu vejo a evolução dos cohorts ao longo do tempo. Eu posso também ter uma leitura de cima para baixo. Então, o que acontece em X tempo após o primeiro acesso, após a abertura do primeiro ticket por um cliente, após a primeira compra? Então, aqui a gente vê todos que tiveram aqui até a sexta semana. Então, aqui, ó, nesse caso, eu vejo que eu tenho vários dos meus cohorts tiveram um pico ali de acesso na sexta semana. Será que eu mando um e-mail na quinta semana e depois na sexta semana meus usuários acessam o site? O que será que acontece na sexta semana? É uma análise muito poderosa para a gente já chegar na hora que a gente recebeu os dados do nosso cliente, a gente analisou. Eu já não faço pergunta boba, eu faço perguntas sabendo, olha, você faz alguma coisa na sua sexta semana? Porque eu tô vendo aqui que seu acesso aumenta. Aí o cara já fala, nossa, como é que essa pessoa descobriu isso? Só de olhar meu dado? Sim, só de olhar o dado você consegue saber que tem determinados períodos em que eventos acontecem e que fazem o acesso ou o número de compras, enfim, algum evento acontecer. E aí você consegue monitorar algum processo também. Às vezes, eu quero mudar meu site, eu quero fazer um rebrand agora da marca. E aí eu vejo que os usuários que compravam antes odiaram o rebrand. Eles gostavam do site igual era antes. Às vezes os novos, os que compraram depois do rebrand, gostaram. Mas os antigos não. Peraí, deixa eu entender esse comportamento então. E aí a gente consegue ver isso pela matriz de cohort. Então é muito interessante essa análise para isso, para ver esse comportamento dos clientes ao longo do tempo. E agora vamos ver como é que a gente faz ela no Power BI. Vai? Agora eu vou apresentar o nosso modelo. Igual eu falei, eu fiz essa análise por causa do Bootcamp. No Bootcamp a gente tem várias tabelas além dessas. Eu dei uma limpada aqui porque o nosso foco é o cohort. Para o cohort você precisa de muito pouco dado. O que a gente tem aqui no nosso modelinho? Uma F-Sales, então temos as vendas, vou mostrar depois a tabelinha. Uma dimensão Customer e uma de calendário. Bem simples aqui, deixei até a de Product, mas não vamos usar ela aqui não. Então, na minha F-Sales, vou mostrar aqui, nós temos as vendas. Cada venda tem um número, uma chave, que é esse Sales Order Number, e ela é feita em um período, que é essa Order Date. E aí temos cada cliente, a chave de cada cliente que fez essa aquisição, essa compra. E aí temos a quantidade e o preço desse produto. Então,
aqui, o que a gente precisa para ter a nossa matriz de Kahoot? A gente precisa ter a primeira compra de cada um dos clientes, porque é isso que vai definir em qual Kahoot esse cliente está. Vamos filtrar aqui um cliente. Eu vou pegar aqui um que eu já tinha visto que tem várias compras. Ok, em diferentes meses, né? E aí eu acho que já até tá em ordem crescente, já tá em ordem crescente. Legal. Então veja aqui que esse cliente 701, de que 701, ele fez a primeira compra no dia 30/5 e a última lá no dia 29/11. Então, o que eu preciso primeiro saber? Eu preciso ter uma coluna que me fale qual foi a primeira compra desse cliente. Vamos lá fazer essa coluna? Aí eu vou vir aqui e vou fazer essa First Order Date. Então, vamos vir aqui, nova coluna. E vou fazer essa coluna First Order Date. Vou botar aqui um pouquinho. Ficar bem bonitinho para a gente conseguir enxergar. Ok. Então, o que eu preciso? Primeiro, eu preciso fazer esse filtro igual eu fiz ali, de cliente. Então, vou pegar e vou criar uma variável, né? Para ter aqui Current Customer Key. O que vai ser isso? Vai ser dessa minha coluna, meu Customer Key. Que eu preciso ter esse filtro igual eu fiz ali. Então, e como é que eu faço? Com qual fórmula eu consigo fazer esse contexto de filtro? De sempre, né? Calculate. Então, eu venho aqui e faço esse filtro da Calculate. O que eu preciso ter? Então, qual é a informação que eu quero ter na minha Calculate? Eu quero ter a menor data, a menor compra. Então, eu venho aqui e tenho a menor data. Então, da minha First F-Sales, eu preciso do menor Order Date. Ok? Filtrado, por quê? Eu preciso fazer o filtro de cliente. Então, eu preciso ter essa menor data para cada um dos meus clientes. Então, venho aqui, coloco F-Sales e F-Sales Customer Key. Então, eu tenho que ter para cada um desses clientes essa menor data. Ok? Ok. Calculate. Vamos ver o que isso aqui me retorna. Vamos lá. Beleza. Isso aqui está retornando. Vamos mudar o formato para ser short date. Não. Então, isso aqui está me retornando esse dia aqui, ó. Esse cliente fez essa primeira compra nesse dia, 30/5. Mas eu não preciso exatamente do dia que ele fez a primeira compra, correto? Para esse meu negócio, para essa análise aqui que a gente obteve do Bootcamp, eu vi que fazia sentido ter o mês. Então, eu venho aqui na minha Calculate e coloco o End of Month, que é o que eu preciso. Eu preciso ter qual que é o final daquele mês. Porque tendo o final daquele mês, então aqui, a primeira compra foi dia 30 de maio. Eu preciso só saber qual foi o final daquele mês, que foi dia 31 de maio. E aí, a End of Month, vou voltar aqui para vocês verem o que é a pergunta, né? Ela vai lá e pergunta qual que é o Start Date e os meses após esse Start Date. Eu quero 0 meses após. Eu quero saber realmente o End of Month dessa primeira compra. Então, vem aqui e coloco isso aqui, que é o que eu preciso ter. Beleza. Tenho aqui, ó. Então, para esse cliente aqui, 701, qual que foi a primeira compra? Olha, a primeira compra foi aqui no dia 31/5. Aí, uma coisa que eu gosto de fazer também é, dependendo do Power BI, se você está com formato português, inglês, ele tem algumas possibilidades de formato aqui. Mas a possibilidade de formato aqui que eu gosto não tem, então eu faço outra coluna, que eu chamo de First Order. First Order. E aí eu posso formatar. Eu tenho um pouquinho mais de liberdade para formatar esse First Order Date. Ou você pode fazer direto na First Order Date. Eu gosto de fazer separado. Enfim, tem os meus motivos. Eu acho que às vezes para a organização fica um pouquinho mais fácil, mas vai do que você quiser. Então vamos lá, coloca aqui. O que eu quero formatar? Eu quero formatar esse First Order Date.
Vamos supor que eu quero colocar aqui mensal. Isso assim. Possibilidade, vamos ver aqui. Aqui eu tenho o meu first order. Então, maio de 2012, tô aqui, maio de 2012. Bacana, né? Então começamos a fazer a nossa matriz. Agora, vamos começar vou colocar aqui um pouquinho no zoom, né? Para ficar mais fácil de enxergar. E aí vou começar a fazer nossas medidas. Vou vir aqui, página inicial, né? Inserir dados. Porque eu vou começar a fazer nossas medidas. Vou vir aqui, medidas, carregar. Eu acho que até já tinha uma tabela medidas, estou criando ela de novo. Se tiver, não tem problema, eu excluo. Já tinha, porque eu já tinha calculado meu gross sales ali, então eu vou excluir essa aqui do modelo. Mas bom vocês verem como é que faz, se alguém não sabia. Então eu já tenho aqui meu gross sales, mas aí vou começar e vamos calcular a primeira medida. Que eu vou calcular a quantidade de clientes, de customers. Simples. Vamos aqui ver um distinct count, customers igual a distinct count do que? Do fsales customer key. Então eu tenho esse distinct count, deixa eu colocando ali, né? Errei aqui no coisa, beleza? Customer distinct count de customer key. Vamos vir aqui, vamos fazer uma tabelinha pra gente ver como é que isso está ficando, se está fazendo sentido ou não. Então vamos aqui, vou fazer uma tabelinha pra gente entender, pra gente vir entendendo o que está acontecendo. Então eu vou colocar aqui na minha F-Sales que a gente fez, né? First order. E aqui, vou ordenar por aqui. Então, não, ele tá aqui, ó. Ele tá pegando pelo nome, né? A gente tem que vir aqui na F-Sales, cadê? E fazer ele ordenar pelo order date. Classificar coluna pelo first order date. First order date. Agora vai dar certo. Beleza. Então, tem aqui que eu tive 38 clientes que fizeram a primeira compra em dezembro de 2010. 75 fizeram em janeiro, depois em março eu tive 64 e por aí em diante. Então, eu já tenho ali aqueles dois primeiros elementos que eu expliquei para vocês. Eu tenho o meu cohort, que é o meu first order, e eu tenho a quantidade de pessoas que fizeram aquele evento nos cohorts que eu determinei. Então, temos os dois primeiros elementos. O que a gente precisa agora? A gente precisa do terceiro elemento, que é os meses após a primeira compra. Então, eu vou fazer aqui, vou fazer uma tabelinha separada. Vou vir aqui, inserir, modelagem, Vou fazer uma nova tabela. O que vai ser essa nova tabela? Teve um vídeo que saiu antes de mim, um cara muito fera, o Alisson, fez o bootcamp junto com a gente. Ele ensinou como é que faz uma ótima tabela calendário, então eu recomendo que vocês vejam esse vídeo, quem não tiver visto. E aí, por que eu tô falando isso? Porque para essa métrica que eu vou criar agora, para essa tabelinha, eu preciso que vocês tenham end of month na tabela calendário. E eu vou explicar por quê. Então eu vou vir aqui, vou criar uma nova tabela. Essa nova tabela eu vou chamar de months after. Porque é isso, vão ser os meses após a primeira compra. O que eu vou precisar fazer, né? Eu vou precisar fazer o generate series. Então, eu vou precisar gerar do 0 até qual mês? Quantas séries eu vou gerar? Eu vou gerar do 0 ao 100? Não. A gente já tem a nossa tabela calendário e eu fiz a nossa tabela calendário baseada na nossa tabela vendas. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer um toda hora era distinct count, né? Distinct count
da minha de calendar, end of month. End of month. Que aí eu tenho já quantos meses eu preciso. Só que como eu tô começando do zero, eu venho aqui e diminuo 1. Pronto. Essa é a quantidade de meses que eu vou precisar gerar. Errei de novo aqui com o significado. Pronto. Beleza. Então vamos ver como é que tá a minha month after. Aqui. Eu tenho do 0 até o 47. Então, eu tenho lá a minha primeira compra feita e meus dados vão até dezembro de 2013, se eu não me engano. Então, começou lá em dezembro de 2010, mais ou menos uns 3 anos. Deve ter alguns meses ali a mais, que eu não sei, mas por aí. Então, eu tenho. É mentira, porque eu começo no começo do ano, né? Por mais que minha primeira venda tenha sido em dezembro, eu começo a contabilizar lá em janeiro, na minha calendário. É isso mesmo. 47 meses depois da primeira compra. Legal. Então, já tenho isso. Agora, eu tenho que calcular a minha métrica que veja a minha linha e a minha coluna e saiba quantos clientes fizeram a primeira compra em um determinado cohort e tiveram compras depois de X meses. Beleza? Então, vamos fazer nossa métrica agora que nos diga isso. Vou vir aqui, nova medida. Vou chamar essa medida de... Vou aumentar aqui. Vou chamar essa medida de customers cohort. Ok? Então, o que a gente precisa para essa customer cohort? A gente precisa ter o mês depois, então saber em que coluna eu estou, em que linha eu estou. Então, vamos lá. Para saber em que coluna eu estou, vai ser o current month. E aí vai ser só uma select value do month after. Legal. E aí eu preciso saber em que linha eu estou também. Para eu saber em que linha eu estou, eu venho aqui e pelego current month do first order. Legal, né? Que aí eu vou pegar da minha F-Sales esse first order date. Então, eu tenho minha linha e minha coluna. O que eu preciso retornar, então? Eu preciso retornar a quantidade de clientes nessa determinada linha, nessa determinada coluna. Ok? Então, vamos lá. Calculate. Então, quanto eu quero? Eu quero quantos clientes. Eu quero contabilizar quantos clientes. Vai vir aqui na minha F-Sales Customer Key. Quantos clientes. E aí, vou filtrar a minha F-Sales. E aí que a lógica faz todo sentido e que se a gente vê o quanto o Docs pode ser maravilhoso quando a gente sabe usar ele. Que aí eu tenho o meu end of month da minha order date. E aí, end of month, eu vou querer realmente o end of month da order date, então vou adicionar 0 depois de end of month. E aqui é o pulo do gato. O que eu quero? Né? Eu quero saber quantos clientes fizeram compras na minha determinada linha, em determinada coluna. Então, qual que vai ser a minha linha? Vai ser esse current month first order. E aí, após quantos meses? Os meses vão ter após quantos meses vão ser determinados por qual tabela? Pela month after, que é o meu current month que eu criei aqui. Simples, gente. Olha como não faz sentido essa lógica. Aí aqui eu tenho o meu customer cohort. Já consigo vir aqui. Vou até duplicar. Aqui. Aqui vou criar um formato de matriz. E aqui eu vou trazer
Vou tirar essa customer, vou trazer a customer cohort e vou trazer esse month after nas colunas do value. Olha que maravilha. Já temos o cohort. Como é que pode ser tão simples assim, né? Muito bom. E aqui eu vou tirar os subtotais de coluna, vou tirar os subtotais de linha, que eu não gosto muito. Uma coisa que eu sempre recomendo é verifiquem. Vão lá em julho de 2020, de julho de 2013 e ver se tem só um cliente que fez compra. Nossa, realmente tem só um cliente que fez compra. Tá certinho. Uma coisa que eu acho legal de fazer é dar a opção de como a pessoa quer fazer essa análise. A gente está analisando aqui quantidade de clientes, mas a gente pode analisar também a retenção de clientes. Então, eu tenho aqui 38 fizeram compras aqui em dezembro de 2010. Esse mês 0 aqui é o primeiro. Aí depois de 3 meses, 36 clientes voltaram. Qual a porcentagem que isso representa do meu 38? Então, você tem essa retenção de clientes. Vamos calcular a retenção? Também é muito bom ter isso aqui. Primeiro, a gente não vai ligar muito para a formatação, não. Vamos calcular aqui. Então, a retenção eu vou usar, é basicamente a mesma lógica dessa cohort aqui, só que eu divido pela quantidade de clientes. Então, vem aqui, ó. Vamos calcular a nova medida. Vou copiar lá da Customer Cohort para Customer Retention. Assim, Cohort. Então, a lógica é a mesma, só que o que eu vou fazer é, eu vou criar isso aqui como uma variável. Então, eu vou colocar aqui Customers Month After, vou chamar assim. Month After, igual a essa aqui. E o que eu preciso, né? Eu preciso que me retorne simplesmente a divisão, que vai ser esse Customer Month After dividido pelo lá que eu calculei, que é o Customers. Prontinho. Essa medida aqui, então, vai ser um percentual. Deixa eu vir aqui, colocar ela como porcentagem. Vou colocar 0, casos decimais. Então, aqui, ó. Eu vou deixar essa aqui para a gente conseguir verificar. Então, tem 38 clientes aqui. Vamos tirar isso aqui e colocar o percentual. Então, beleza. Lembra lá que eu tinha 36? Então, aqui 100%, porque meu primeiro mês vai ser sempre 100%, né? Então, todos os clientes... Essa aqui é a minha primeira coluna. Então, meu marco 0, meu total aqui. E aí, eu tinha 36 no terceiro mês. Se eu divido 36 por 38, é 95%. Então, desses clientes que fizeram a primeira compra em dezembro de 2010, 95% voltaram 2 meses depois, ou seja, no terceiro mês, e fizeram outra compra. Legal, né? Aí, ok. Tem quantos clientes ao longo do tempo? Tem a retenção de clientes. Se quiser ter a média gasta por esses clientes. Então, será que os clientes que compram 1 ano depois da primeira compra gastam mais? Ou seja, eles gastam mais 1 ano depois? Ou eles gastam menos? Será que eles vão gastando menos ao longo do tempo ou eles vão gastando mais? Como é que é o perfil do meu cliente? Essa é uma análise interessantíssima também de ter. A primeira vez que eu vi ela foi num vídeo até do Sam Fisher, um cara australiano muito legal. Esse mundo de Power BI é ótimo, que você vai procurando um vídeo, aí você encontra outro. É maravilhoso. E você vem aqui, ó. Então vamos calcular a média gasta. A lógica é quase sempre a mesma, gente. Eu venho aqui, eu vou até copiar aqui para perder menos tempo. Então tem aquela mesma lógicazinha. Tenho o... Peraí, que isso aqui tá entrando na minha métrica. Ok, pronto, agora tá certo. Então tem o current month e o current first order. Aquela mesma lógica de sempre. O que eu vou fazer aqui, né? Primeiro eu vou filtrar a minha tabela de vendas. Eu vou filtrar só aquelas que aconteceram naquela combinação de linha e coluna.
Porque eu quero saber quantos clientes compraram naquela linha, naquela coluna, e depois eu calcular essa média desses clientes que fizeram essa compra nessa determinada célula da matriz. Entendeu? Então vamos fazer. Orders, vou chamar isso daqui de orders in period. Que eu vou fazer isso aqui. Então eu vou filtrar. Minha coluna realmente, minha métrica vai ser um filtro, então eu vou filtrar minha FSales para eu saber da end of month FSales order date 0. Aqui é 0. Fiz aqui. Fizeram o meu. Aqui é current fechado, mesma lógica. Então, estou filtrando aqui. Beleza, estou filtrando minha order. Estou filtrando minha FSales para saber a quantidade disso aconteceu. E agora eu tenho esse filtro de quantos clientes fizeram essa compra e agora eu quero saber a média gasta por esses clientes. Então, eu vou vir aqui e vou calcular a minha gross sales. O que vai ser essa gross sales? Vai ser um summarize dessa tabela aqui que eu resumi, orders in period. E aí, a média é por compra. Então, tem que agrupar isso pela minha chave da minha FSales, que é qual? O order date. Então, eu vejo aqui. Order date, não, desculpa. Order sales number. Order. Esse aqui é o nome da minha coluna. Então, eu vou agrupar isso. Vou chamar isso aqui de gross sales, não sei assim. E vou fazer um SumX. Olha que bacana. Que é aí da minha FSales. E aí eu acho que é FSales order quantity. Isso. Vezes FSales unity price. Unity price. Pronto. Que isso é o meu gross sales, né? A minha quantidade pelo preço. Tem isso daqui. O que eu preciso? Eu preciso da média desse gross sales que eu falei aqui. Então, eu quero que me retorne esse gross sales. A média dele. Beleza? Agora eu consigo ter essa mesma informação, essa mesma tabela, eu consigo ter a quantidade de clientes, a retenção de clientes e a média gasta por esses clientes. Então, eu vou vir aqui, vou calcular aqui a média. Então, vamos pegar aqui, um mês que eu tinha visto que tinha pouco, era, deixa eu pegar aqui, ver customer primeiro. Opa, customer cohort, botei métrica errada. Vamos pegar aqui, ó, maio de 2013, eu tenho 2 clientes que fizeram a primeira compra, né? Vamos ver se a média tá certinho. Vem aqui, ó, average spend. Então, eu tenho é maio de 2013? Já esqueci. Maio de 2013. Então, vamos lá ver. A média gasta em maio de 2013. Que é 99,23. Aí, vamos na minha FSales. Vou filtrar aqui. Vou todos os filtros. Vou filtrar aqui o first order, sendo maio de 2013. Maio de 2013. Legal. Temos aqui quantos clientes fizeram? 2 clientes que fizeram a primeira compra em maio de 2013. Quanto em média esses clientes gastaram? Então, se eu pegar isso daqui multiplicado por 2 e somar isso aqui e dividir por esses 2 clientes, eu tenho aquela média lá, que é 99. Entendeu? Então, simples, eu fiz uma média de quantos clientes que fizeram essa primeira compra nessa data gastaram. Olha que maravilhoso. Quantas possibilidades de análise a gente tem em um gráfico só. E aí eu consigo fazer isso daqui ser dinâmico, né? Então, eu posso vir aqui, vou criar modelagem, né? Vem aqui, crio um novo parâmetro, campus, chamo de seleção, cohort. E o que vão ser? Eu vou calcular primeiro customer cohort e average spend. Criar. Crio essa métrica. Essa métrica vai ser de seleção única. Então, seleção única.
posso deixar ela aqui suspensa. Acho que fica melhor. E eu faço o meu gráfico ser completamente dinâmico. Vou tirar isso aqui, que já não serve mais. E eu consigo fazer meu gráfico ser dinâmico. Então, eu tiro lá a métrica. Então, venho aqui eu tô com average spend, né? Não vou colocar o average spend, não. Vou colocar minha seleção Kahoot. Agora eu estou selecionando Customer, então eu quero ver quantidade de Customer. Agora eu quero ver Customer Retention. Agora eu quero ver Average Spend. Vejo o Average Spend. Olha que maravilha. Consigo ver isso. E aí uma coisa que eu também vi no vídeo e achei sensacional é você fazer um tooltip para explicar melhor esse gráfico. É um gráfico complexo de entender, assim, quando a gente não teve nunca foi exposto a esse tipo de informação. Então é interessante você ter um tooltip explicando o que é. Vamos primeiro dar uma formatada aqui, porque às vezes fica difícil de ver quando a gente não formatou. Então vamos ver aqui, propriedades, tamanho estilo. Não, para definição de estilo, vamos deixar no... Mentira, vamos deixar mínimo. E você consegue ver aqui, ó. Tem um vídeo, parece até que eu tô sendo paga pra fazer isso aqui, né? Mas tem um vídeo do Léo em que ele ensina como fazer uma formatação em Matrix baseando no valor da linha. Parece simples fazer isso e não basear no valor da matriz inteira, mas tem umas manhas para fazer isso. Então, recomendo que vejam o vídeo. Aqui, o que a gente pode fazer? Vir aqui e deixar ele... a cor de fundo ser condicional e aí deixar a cor da fonte também ser condicional. Mentira, vou deixar só de fundo. Que aí eu acho que fica legal para ele aqui. E aí vou deixar os zeros não formatados. Aqui. É igual eu falei, isso aqui está levando em consideração a tabela como um todo. Então vocês estão vendo que esses valores aqui, ó, estão mais escuros porque a tabela como um todo são os maiores valores. Mas se você quiser que isso seja alternado por linha, então o 38 vai ser considerado o valor máximo nessa linha. E o 75 da linha de baixo não vai interferir? Veja esse vídeo do Léo que explica isso. Ok? Aí aqui temos nossa matriz, ela vai mudando, igual eu falei. Isso aqui, ó. Aí você tem que fazer a mesma coisa para cada um. Aqui, aí no average spend, você vai lá e faz isso aqui de novo. Aí quando você mudar na próxima vez, vai continuar a formatação. Okay? Aí, igual eu falei, vamos salvar o nosso arquivo. Aí eu falei, uma coisa que é bem interessante de fazer é um tooltip explicando o que é esse valor. Então, quando a pessoa descansar o mouse ali, ela vai saber o que é esse valor. Então, vamos aqui fazer o tooltip. Vou primeiro calcular para esse tooltip algumas métricas. Algumas já estão calculadas, mas vou fazer aqui só para ficar organizadinho. Então, eu vou calcular. Chama essa métrica aqui de Customers Kahoot. Vão ser selects básicos. Vamos fazer aqui. Count rows, values, customers keys. F6, customer key. Sempre uma quantidade de clientes no Kahoot, né? Vou fazer um selected também do mês. Então, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Então, vou vir aqui, ó. Agora é florear, tá, gente? A matriz de Kahoot a gente fez. E agora vai ser uma boa floreação. Vamos fazer agora um selected value do month after. Então, vou vir aqui, ó. Vou fazer esse aqui, selected after. Select value do month after. E vou fazer também um select do mês de Kahoot.
porque vai ser interessante ter isso no tooltip. Vamos ver, vai ficar bem legal. Vou fazer aqui um selected cohort. Lá que vai ser um. Vou fazer primeiro aqui, depois eu. Selected value do fsales first order date. First order date. Mas eu vou formatar ele. Vou já formatar. Isso daqui. Eu quero formatar em mês. Mês. Não. Vou botar assim. Pode ser assim. Mês. Legal. Eu vim aqui. E vou criar esse tooltip. Como é que vai ser essa medida do tooltip? Então, eu vou vir aqui e vou chamar ela de tooltip cohort. O que a gente quer? Primeiro, se eu não tiver... Eu tenho algumas células aqui em que estão em branco, porque eu não tenho clientes, eu não tive compras daquele cohort depois de X meses. Então, eu não quero que apareça nada. Eu quero que me fale, olha, não teve. Então, if, aqui, customers cohort igual a blank, então só me retorna assim, não existem dados de clientes para esse período. Pronto. Aí, se não, tem duas possibilidades. Então, você pode ter aquele segundo elemento que eu falei, que é a quantidade de clientes, usuários, que eu tenho naquele primeiro agrupamento. E aí, a segunda possibilidade é você estar numa célula de X meses após. Ok, então vamos aqui selecionar, vamos aqui fazer uma conta que nos dê essas duas possibilidades. Essas três, aliás. Então, a primeira, não tem nenhum. A segunda eu quero saber a descrição para esses novos clientes. Então, igual aqui, esse 38, ele vai me falar, 38 clientes tiveram a primeira compra em dezembro de 2010. Eu quero retornar isso aqui. Ok? Então, vem aqui e cria esse textinho. Então, aí o que vai ser? Vai ser aquele selected cohort que eu fiz lá, que é em dezembro de 2010, que é o selected cohort. Então, vou pegar aqui selected cohort e vou formatar ele. Eu não lembro se eu já formatei ele ou não. Se eu já não formatei, vou formatar de novo, não tem problema. Então, em selected cohort, o que a gente tem aqui? Aí eu vou pegar aqui e vou fazer um tivemos, tivemos quantos clientes? Customer. Lembra que toda aquela primeira coluna, a primeira tabela que eu fiz era só o customers. Então vem aqui, ó. Tivemos novos clientes. Aqui eu tenho que botar o i de novo. Tivemos X novos clientes. Beleza, legal. E esses clientes gastaram em média quanto? Vem aqui e coloca, ó. Esses clientes gastaram em média aí eu venho aqui e coloco quantos em média eles gastaram. Average spend, average spend, e venho aqui e coloco. Isso aqui é floreamento, né? Para poder ver como é que vai ficar bonitinho e tudo mais. Vou colocar um formato aqui que acho que o average spend vai ficar legal. Vamos ver aqui, eles gastaram em média isso. Legal. Então, para esses clientes novos é isso, né? Em período A, tivemos
tantos novos clientes, esses clientes gastaram em média tanto. Beleza. Agora, se eu tenho clientes que retornaram, aí eu já mudo um pouquinho a história. Que aí eu tenho return customers description. Que aí vai ser o que eu quero, né? Então, eu quero do total de... Aí eu já quero saber, do total de 38 que eu tinha lá em dezembro de 2010, quantos voltaram? Legal, né? Aí eu vou ter aqui, do total de... Aí, qual que é? Esse aqui vai ser o meu Customer in Cohort. Foi a última métrica que a gente fez ali. Então, dos clientes que fizeram a primeira compra em... Quanto que eles fizeram a primeira compra? Mesma coisa aqui, vou até copiar aqui, ó. Dos clientes que fizeram a minha compra aqui, eu tenho quantos que voltaram? X voltaram. Aí, beleza, X voltaram. Essa quantidade fizeram compras novamente. Legal. Esses... tem que colocar aqui. Esses clientes reincidentes, vou deixar claro que são esses reincidentes, compraram em média. Quantos que eles compraram em média? Em média? Average spend. Vem aqui e já copia aqui, ó. Gostaram em média? Average spend. Quando que eles gastaram esse average spend que eu calculei? Aí vem aqui e coloca, ó, no... Muito legal, né? No month after. Porque eu fui lá e peguei aquele select value do month after. Então, no 10º mês, no 20º mês, após a primeira compra. Então, vem aqui, month after. E aí calculo mês após a primeira compra. Prontinho. Vem aqui, dou return if. Então, if o meu month after igual a 0, retorne o quê? A descrição de new customers. New customers existe. Se não, me retorne a outra descrição. Acabou. If. Aí eu tenho um if que eu abri lá em cima, né? Que é esse aqui. Pronto. Tem um tooltip. Vem aqui. Tooltip. Vou formatar a página, né? Configuração de tela. Dica de ferramenta. Aí o que eu vou fazer nessa dica de ferramenta aqui? Ele vai ter o meu texto, que vai ser esse tooltip. Vem aqui, calculo o texto, vai ser tooltip, coloco aqui tooltip. Deixa eu vir aqui nas opções para eu diminuir bastante, né? Tirar essa rótulo da categoria, colocar aqui uns 16, eu acho. Ok, rótulo da categoria eu vou tirar. Aí vou vir aqui, vou calcular uma outra métrica. Calcular não, né? Já está calculado, vou só inserir aqui, que vai ser o meu selected value do Cohort. Que vai ser esse aqui, ó. Selected Cohort, as opções aqui. Mesma formatação do outro, né? Vou vir aqui, vou calcular essa mesma formatação, vou tirar esse rótulo de dados, vou calcular ele no tamanho 20, talvez. Ok. Vou inserir uma linha aqui. Isso aqui você pode fazer tudo no Figma, ficar mais bonitinho. Tô fazendo aqui só para vocês verem que é possível. Pra gente conseguir analisar o nosso dado aqui. Então, legal. Então, tem aqui um Select Value. Vem aqui na minha matriz. Elementos de célula, propriedades, dica de ferramenta, página de relatório, tooltip.
Aqui, tem que diminuir um pouquinho o tooltip. Ficou grande. Vou colocar aqui tamanho 12. Pra dar pra gente ler tudo. Vou deixar esse aqui um pouquinho menor. Vou aumentar esse aqui. Em dezembro de 2010, tivemos 38 novos clientes. Esses clientes gastaram, em média, tantos reais. Tantos dólares, aliás. Aqui tá faltando um pouquinho de espaço, né? Em dezembro de 2010, depois que nós tivemos, tem que ter um espacinho depois. Mas eu acho que dá pra entender a ideia, mais ou menos. Então, você consegue ter uma explicação do que tá acontecendo. Aqui é a mesma coisa. Em janeiro de 2011, tivemos 75 novos clientes. Esses clientes gastaram, em média, tanto. Aqui, quando a gente muda, né? Deixa eu melhorar esse espaço, porque senão vai ficar difícil de entender. Mentira, acho que dá, ó. Do total de 38 clientes que fizeram a primeira compra em dezembro de 2010, 36... Vou melhorar esse tooltip mesmo, que tá difícil de entender. Tooltip. 10, deixa eu ver o que tá errado. Tivemos novos clientes. Os clientes gastaram a média. Tá, ok. Deixa eu seguir aqui. Legal. Do total de 3 clientes, fizeram a primeira compra em... Vou colocar aqui. Aqui eu tenho que fazer fizeram compra novamente. E aqui eu preciso também um espaço. Pronto, agora vai ficar melhor. Aqui, pronto. Agora ficou um pouquinho melhor. Agora tá faltando... Ainda tá faltando... Aí aqui eu preciso colocar uma vírgula aqui. Que fica melhor com a vírgula aqui. Ok. Então, do total de 38 clientes que fizeram a primeira compra em dezembro de 2010, 36 fizeram compras novamente. Esses clientes residentes compraram, em média, isso no 7º mês após a primeira compra. Olha que legal. Então, eu consigo ter essa explicação da minha Kahoot e consigo selecionar qual métrica eu vou analisar. Aqui, ó, muito interessante. Eu consigo ver que desses clientes de dezembro de 2010, eles compraram muito mais, em média, um ano depois da primeira compra. Olha que insight interessante. Uma coisa, em dezembro de 2011 também, eles compraram mais. Não tão mais igual em dezembro de 2010, mas é interessante ver isso, né? Como um ano depois nossos clientes compram mais. Vários insights a gente consegue tirar daqui. Igual, nossos clientes não compram todo mês. Eles compram geralmente de 2 em 2 meses, de 3 em 3. São insights muito interessantes que você consegue ter do seu cliente. Então, se a gente fosse calcular, por exemplo, uma métrica de Returning Customer, a gente não consideraria que o Returning Customer é o cliente que compra todo mês. Não, às vezes o cliente que compra uma vez a cada 3 meses é um cliente que retorna. Interessante, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Façam um bootcamp, vale muito a pena. Eu aprendi bastante, fiz análise como essa. E fiz um network maravilhoso. Vocês vão levar pro resto da vida, se vocês fizerem também. Valeu. E aí, que achou, hein? Sensacional. Parabéns, Malu. Comenta aqui embaixo, ó, dá seus parabéns. Comenta o que você achou dessa análise, tira suas dúvidas, porque a Malu tá de olho aqui também para te ajudar e para te responder. E se você hoje trabalha com vendas, com marketing, com retenção de clientes, com qualquer tipo de análise de usuários que voltam, por exemplo, na sua plataforma, enfim, com recorrência, faça essa análise porque ela é extremamente poderosa. Tenho certeza que vai trazer muito valor para o seu negócio, para a sua empresa, para o seu cliente também. Combinado? Então, nos vemos por aqui. Grande abraço e até o próximo vídeo.